Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu estava pensando no que eu poderia trazer aqui para o canal, algum conteúdo que eu poderia abordar, só que eu acabei não encontrando quase nada que eu achei, né, que eu julguei ser interessante para trazer para cá. E na internet a gente só tem notícia, né, de cancelamento dos animes. Eu não queria trazer sobre isso, porque eu já gravei um vídeo, o último vídeo que eu gravei foi sobre isso, dando essas notícias, né, as notícias mais principais, mais relevantes que aconteceram nas últimas semanas. Então eu não consegui encontrar nada para poder gravar e trazer para vocês. Aí eu lembrei que tem uns animes da temporada, né, que tá acontecendo, alguns aí que não foram cancelados, ainda estão sendo produzidos, né, na verdade ainda estão sendo lançados semanalmente, melhor dizendo, e eu estou acompanhando alguns, e aí eu lembrei que eu tenho eles para poder falar com vocês, né, das minhas primeiras impressões. Eu já fiz alguns vídeos, né, já gravei alguns vídeos aqui da temporada, um deles é Tower of God, ele vai estar aparecendo aqui no card aqui, beleza? Eu falei um pouco sobre ele, o que eu achei, as minhas primeiras impressões, e eu também gravei um vídeo sobre arte. O card também vai estar aparecendo aqui caso você queira assistir. Se não estou equivocado, eu gravei esses dois vídeos aí sobre os animes da temporada que eu estou assistindo. E hoje eu vou falar sobre mais um anime da temporada, que é Yesterday Uotate. Esse de longe era um dos vídeos, né, era um dos animes que eu não queria falar sobre ele, eu não queria abordar sobre ele, porque não foi uma história que eu achei muito interessante, eu vou dizer pra vocês. Mas eu continuei assistindo, porque eu tava assistindo com a Girl, né, então ela gostou e ela queria assistir, e aí eu não dropei, eu dei continuidade, e ele até que tá se tornando um anime interessante, então vamos comentar um pouquinho aqui sobre ele, e caso você que ainda não tenha assistido Yesterday Uotate, talvez desperte algum interesse. Vocês podem estar vendo esse papel aqui, ó, jogado e tudo mais, podem pensar que, o cara bagunçado, também, mas não é só isso não, esse aqui foi um desenho que a minha irmã fez pra mim quando eu fiz aniversário, e aí ele desenhou e disse que era o meu presente de aniversário. Então eu peguei e eu coloquei aqui, tá exposto aí pra vocês verem também. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, vamos comentar sobre Yesterday Uotate e o que nós temos nesse plot. Ele é um plot bastante simples, ele é um romance, mas se eu não estou equivocado ele é um seinen, ou seja, ele é um romance feito para adultos. Mas não é um romance feito para adultos com saliência, com sacanagem, não é nada disso porque ele não é um ecchi, não é um hentai, então pode esquecer qualquer ideia que você tenha tido a respeito disso. Não é uma história frívola, então é uma história realmente que vai abordar sobre um viés mais maduro de uma situação entre um relacionamento entre pessoas. Inicialmente nós somos apresentados ali a dois personagens que eles parecem ser os personagens mais principais da história, né? Que eles tiveram uma certa paixão, desenvolveram um certo sentimento no colegial, e aí a história ela se passa em um período após a formatura desses dois personagens. E aí nós temos a garota que se tornou professora e nós temos o cara que ele trabalha numa loja de conveniência. E esse é o primeiro problema, né, que nós temos dentro dessa história, que é a vida do nosso protagonista. Ele é um cara totalmente pessimista em relação à vida. Talvez eu não sei se ele beira o niilismo, eu acredito que não, ele não chega a tanto, mas ele é um cara que desacreditou de muitas coisas da vida, e ele se acha uma pessoa fracassada. Claro que pelos parâmetros sociais, né, os parâmetros dados pela sociedade. Ele se considera uma pessoa que não conseguiu vencer na vida, porque ele se formou e ele não é ninguém, ele trabalha numa loja de conveniência, e nem é meio que um trabalho de verdade, né? Na verdade é um trabalho, e ele tem esse impasse com ele mesmo. Mas ele ainda sente alguma coisa por essa garota com quem ele estudou, e o grande boom, né, dessa história acontece quando, indo e vindo do caminho, né, que ele percorre ali pro trabalho dele, ele acaba encontrando com essa garota, ele se encontra mais uma vez com ela, e ele percebe que os sentimentos não mudaram, os sentimentos ainda são os mesmos, o cara ainda gosta pra caramba. Mas claro que aí a gente tem outro impasse, que é justamente a grande trama, né, que é quando ele percebe que ela não gosta tanto assim dele. Na verdade, ela tem ele como um grande amigo, então a gente entra aí na friend zone, né? Mas assim, ele decide que vai tentar, né? Mas assim, a gente acaba assistindo ali e em um determinado momento ele acaba desistindo porque ele sabe que não vai levar a lugar nenhum. E essa garota, da qual ele sente, ele é apaixonado,
ela sempre gostou de outro cara, ela sempre amou outro cara, mesmo na época que eles tiveram alguma coisa lá, ou pelo menos ele achou que tinha. Então ela sempre gostou de um cara, que esse cara ele morreu há bastante tempo e ela nunca conseguiu superar esse cara. Então ela vive a vida dela sempre pensando em prol do sentimento desse cara, sabe? Como poderia ter sido, que ela não consegue viver sem ele ou tentar imaginar uma vida na qual ele não existe mais. Então a garota ela tá presa a esse passado que é inexistente agora. E no decorrer da trama a gente acaba encontrando outra garota que toda hora passa lá pela loja de conveniência onde esse nosso protagonista trabalha, e ela sim gosta desse cara, ela gosta muito, mas ela é mais jovem aparentemente. E aí nós temos outro impasse, o cara não gosta dela. Então é justamente aquela música da Marília Mendonça, né? Quem me quer, não, quem eu quero não me quer, e quem me quer não vou querer. Então é exatamente isso que acontece dentro desse anime. E aí a gente tem um grande triângulo amoroso, até que em outro momento da história, enquanto a gente vai acompanhando o desenrolar e os episódios vão passando, surge outro cara que gosta da garota que o nosso protagonista gosta, mas ela não gosta de nenhum dos dois. Então deixou de ser um triângulo amoroso e passou a ser não sei nem o que, entende? Então a gente tem uma relação entre 4 pessoas que se gostam e não se gostam ao mesmo tempo, e vira e mexe, tem essa entregação de sentimentos dos personagens tentando convencer um ao outro e fazendo apostas para quem vai conseguir o coração de quem, e tem todo esse trâmite sentimental, sabe? E eu acho que o grande problema, a grande problemática dessa história é justamente a gente acompanhar esse desenvolver, né, o sentimento desses personagens, aonde que vai levar tudo isso. E como eu disse pra vocês, é uma história bem madura, é uma história bem desenvolvida no sentido de uma história voltada para um público mais adulto. Então é uma história lenta, é uma história meio chata talvez, pra galera mais jovem, não é uma história que vai ser interessante. Talvez até pra galera que é mais velha também, talvez não seja tão interessante por causa da demografia, né? Que é um romance. Mas assim, é uma coisa que eu já vou adiantando pra vocês, é uma história muito lenta. É uma história com desenvolvimento um pouco desacelerado e tem um pouco da história de cada personagem ali nos episódios, vai contando sobre a vida de cada um, quais são as motivações, sabe? O desenvolvimento de personagem mesmo. Então é um slice of life. Eu já falei pra vocês várias vezes, quem acompanha aqui sabe, eu gosto desse gênero, mas também não abusa, né? Dependendo eu não vou gostar. Mas no geral é basicamente sobre isso que se trata, essa história. Pelo que eu pesquisei, Yesterday Will terá 18 episódios, um pouco atípico, né? Geralmente é 12 ou 13, ou 25, 26 talvez, e Yesterday vai ter 18. Bom, mas é isso, eu acho que é uma história que vale a pena você assistir. Talvez nem tanto, não sei dizer ao certo, mas talvez dá uma conferida, vale a pena. Então é isso daí, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe o que fazer, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos vídeos que eu enviar, beleza? Na descrição tem os links que você precisa saber, tem um link para seguir a gente lá no Instagram, beleza? Segue a gente lá, tem coisa interessante. E também tem um link para você poder me seguir na minha conta pessoal do Twitter, beleza? Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, falou e tchau.